Olá, povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Muito obrigado por estar conectado conosco em mais uma reunião, nesta fantástica caminhada, nesta semana de oração dependente. Hashtag dependente. Que você seja cada vez mais dependente de Deus, a fim de que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Estamos observando a história do Davi, quando ele está plenamente dependente de Deus, ele é um homem extraordinário, e quando ele vacila um pouco nessa dependência, caminha com as próprias pernas, dá os seus próprios passos, sem segurar na mão do pai, de modo independente, ele leva alguns tombos, ele leva algumas quedas, e hoje nós vamos ver uma queda significativa deste homem que por um instante se torna independente, é exatamente o momento em que o inimigo entra em cena para dar-lhes uma tentação, a fim de que ele caia, e de fato ele caiu, e nós vamos examinar esse episódio triste, porém muito importante para o nosso aprendizado na carreira cristã. 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1, para a pessoa que está do seu lado, já se aproxima dela ou dele, abre a palavra para que ele ou ela acompanhe junto contigo, e em nome de Jesus vamos escutar a voz de Deus pela fé. O verso 1 do capítulo 11 de 2 Samuel diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um deslize, uma queda, um vacilo. Ei, quem nunca deu algum tipo de vacilo em sua vida? Vacilos são coisas peculiares a nós, seres humanos. E sabe, diferente de como nós nos comportamos diante dos erros dos outros, que queremos imediatamente nos vingar, punir ou algo desse tipo, Deus procura com misericórdia oferecer o perdão e um novo recomeço. É claro que as consequências trágicas do pecado permanecem, e nós vamos analisar neste momento como foi este vacilo do Davi. E através deste vacilo ele aprendeu lições especiais. Ei, quantas vezes você já vacilou? 1, 2, 3? Na verdade, você vacila todos os dias porque nós somos vacilões. Ei, o cair pode ser até do homem, mas o levantar, o erguer-se é de Deus e nós acreditamos e sabemos e conhecemos isso. Vamos analisar esse episódio tão importante para o nosso processo de aprendizado nessa hora. E óbvio que nós vamos analisar esse episódio sob a perspectiva da oração, da comunhão com Deus, da ação do Espírito Santo para que ele nos transmita as verdades que só o céu pode nos conceder. Pai querido, nós oramos ao Senhor neste momento para que o Senhor se revele mais uma vez através da Tua palavra. Obrigado porque nós estamos conectados aqui neste momento numa grande rede onde centenas, milhares de pessoas estão neste momento estudando a Tua palavra junto comigo. E nós queremos escutar a Tua voz, tão somente a Tua voz. Fala ao nosso coração do jeito que só o Senhor sabe. Precisamos, carecemos disso. Nosso coração se abre para receber Tua presença e Tua palavra nesse instante. E nós o fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, vamos lá, dependente do Senhor. É isso aí, não esqueça. Somos dependentes de Deus. Hashtag dependente. Publique aí, tweet, entre no Facebook e vamos em frente compartilhando as bênçãos que Deus tem nos dado. O Davi caiu, o Davi vacilou, mas ele se ergueu, ele se levantou. Ei, para de focar um pouco no vacilo, para de focar um pouco na queda e foque agora no se levantar, foque agora no erguer-se, porque o erguer-se é de Deus,
o se levantar é de Deus. Deus não desiste do vacilão, Deus não desistiu do Davi, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. E não importa qual tenha sido o seu vacilo. Se você vacilou na sua vida conjugal, se você vacilou com os teus filhos, se você vacilou com os teus colegas de trabalho, se você vacilou na administração do seu corpo, na condução de suas finanças, não importa. Vacilar é alguma coisa que está muito presente na vida do ser humano, infelizmente. E Deus tem demonstrado sua graça, o seu perdão e a maneira maravilhosa como Ele ergue e sustenta os seus filhos. Não importa como tem sido a sua queda. Deixa Deus te erguer, deixa Deus te levantar, deixa Deus te pôr para cima. E só Ele é capaz de nos levantar diante de drásticas e marcantes quedas. Observa aqui o processo do Davi. Tratava-se do final de uma guerra contra os amonitas em Rabá. A capital de Amon ainda estava de pé e cabia a Davi conquistá-la definitivamente. Esse é o contexto. Vitória em um lugar, outro lugar para ser conquistado, desafio à frente, e por uma razão desconhecida, o Davi simplesmente não saiu à batalha. Era o costume ele sempre ir com seu exército, mas dessa vez o exército foi liderado por Joabe e ele, Davi, por algum motivo desconhecido, permaneceu no seu palácio. E lá estava, quando do alto do seu palácio observa uma mulher maravilhosa, tomando banho, certamente despida, e Davi fica entusiasmado com o que vê, porque se deteve naquilo que observava. Ficou curioso com os olhares fixos, os pensamentos começaram a transtornar a sua mente, e de repente, aquilo que ele apenas trabalhou no campo da imaginação se torna realidade. Aliás, duas coisas precisam ficar claras aqui. A tentação e a aprovação vivida por Davi e, ao mesmo tempo, essa concepção da ideia de pecado. Vamos trabalhar rapidamente nesses aspectos para a compreensão mais abrangente daquilo que precisamos aprender. Número 1, Davi foi tentado? Foi. Número 2, Davi foi provado? Foi. A vida inteira do Davi foi um processo de provação constante, o tempo todo, lutando contra Saul, lutando contra seus próprios irmãos que disputavam, lutando contra Golias, lutando contra a própria mulher Mical, lutando contra forças da própria família que posteriormente se erguem contra ele, os próprios filhos. Provação, provação, provação. E a provação é o seguinte, é você estar aqui no círculo de Deus, é você estar aqui na jurisdição divina, e tantas coisas ruins acontecendo contigo ao mesmo tempo. Você é servo de Deus e um leão ataca o teu rebanho. Você é servo de Deus e um urso ataca o teu rebanho. Você é servo de Deus e um gigante se levanta contra você. Você é servo de Deus e o Saul, o rei, quer matar você. Você é servo de Deus e os teus próprios irmãos querem puxar o teu tapete insatisfeitos com o fato de você ser ungido. Note, isso se chama aprovação. Está aqui no círculo de Deus e de repente o mundo começa a desabar sobre a sua cabeça. Você está sendo provado agora, você está tentando ser fiel a Deus, obediente, temente, e as coisas não estão funcionando muito bem. Isso se chama provação. E normalmente uma tentação vem depois de uma provação. Ou seja, igualzinho no episódio envolvendo José. Passou por maior perrengue, por maior dificuldade, e depois veio as propostas para sair da dificuldade. E agora Davi, depois de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanto embate, em um momento de relax, no momento que ele queria espairecer a cabeça, surge então, diante de si, uma tentação, quem sabe, para fazê-lo aliviar de tanto estresse e de tanta situação difícil. A tentação está diante dos seus olhos, revestido numa roupagem atraente, de modo a encher os seus olhos, de modo a atraí-lo, de modo de conquistar o coração de Davi. Muito bem, assim também funciona na nossa vida. Você está comendo o pão que o diabo amassou, o mundo desabando sobre a cabeça, o solo desaparecendo de sob teus pés, e o diabo te oferece uma proposta para que você experimente algo diferente em meio ao caos que você está experimentando. Ou seja, ele apanha alguma coisa às vezes irrelevante, com um significado não tão abrangente, e ele reveste isso de uma forma que seja muito mais interessante do que na verdade é. Para quê? Para nos ludibriar, para apresentar para a gente uma loucura, uma contrafação, uma falsificação
a fim de sermos iludidos por conta da dificuldade que enfrentamos no processo da aprovação. É assim que acontece. A coisa normalmente não vale nada e ele reveste como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você não precisa, mas ele coloca como se fosse a sua maior necessidade. A ausência daquilo, na verdade, não incomoda, mas ele quer criar a imaginação e a visão em você de que você precisa daquilo imediatamente, porque caso contrário a sua vida não fará sentido. E aí o Davi começa a observar que aquilo é a resposta para a vida dele. Tentação e provação. Tentação que surge normalmente em meio às dificuldades da vida. Muito bem? Diante dessa perspectiva, eu quero contar uma história para vocês, confiando na seguinte promessa: Deus não dá provação acima do que a gente pode suportar. Se você acha que está sendo muito dura a realidade que você tem vivido dia após dia, acredita na promessa de Deus. O que você está enfrentando, você só está enfrentando porque Deus sabe que se você segurar nas mãos dele, você vai conseguir vencer. Deus é fiel. Ele não nos deixa enveredar-nos por uma situação ou um contexto que não tenhamos a chance de vencer. Se estamos vivendo, é porque dá para vencer. Ele está do nosso lado para nos dar a vitória. Ele não te entregou a uma situação que você não tem a chance de dar a volta por cima. Acredita, Deus é fiel. Não há provação sem escape. Não há provação sem chance de vitória. Toda a provação que temos, toda a tentação que enfrentamos, toda a dificuldade que surge, tem também o escape, tem também a vitória, tem também a possibilidade de sairmos ilesos. Creia na promessa de Deus, ele é fiel, tá certo? Muito bem. Uma vez, uma irmã insistia muito que eu fosse almoçar com ela em sua casa. E é claro, com muito carinho ela convidava e sempre de muito bom grado, com o coração aberto. E a gente via a gentileza expressa em suas palavras e o desejo de ter o pastor na casa dela. E eu estava ali na correria, na época eu estava pregando duas vezes pela manhã no sábado, no horário da escola sabatina em um lugar, no horário do culto em outro lugar, se deslocava de um lugar para o outro rapidamente, igrejas relativamente próximas, e assim funcionava. E essa irmã querida já há um tempo: pastor, sábado o senhor almoça lá comigo, pastor, vamos combinar? E nunca dava certo, até que depois de alguns meses tentando encaixar a agenda, ou essa corrida muito louca de pregar em 2 lugares numa mesma manhã, a gente conseguiu encaixar de modo que eu terminei o culto e fui para a casa da irmã a fim de nos alimentarmos. Afinal de contas, ela estava com tanto carinho, ela estava com tanta vontade de nos receber, e fomos eu, minha esposa, acompanhado do meu filho, e lá fomos nós. E chegamos à casa da irmã e ela preparou tudo com muito carinho, a casa muito bem decorada, muito bem arrumada, simples, mas muito aconchegante. Estava o amor expresso no ar. Mas sabe de uma coisa? Em momento nenhum aquela irmã fez uma pergunta: pastor, o que o senhor gosta de comer? Pastor, o que o senhor gostaria que eu preparasse? Ela não perguntou, eu também não me atentei, ela não sabia o que eu gostava de comer, o que minha família gostava de comer. Enfim, nós fomos apenas lá pelo prazer de estar na casa da irmã e sem muitas informações nós fomos, e ela da mesma forma, sem muita informação, nos recebeu. E para resumir a história, queridão, nos assentamos diante daquela mesa muito carinhosamente preparada, e quando eu sentei ali à frente da mesa, já me veio uma preocupação pelo cheiro que eu senti. A comida que ela estava preparando, cuja fragrância estava esparramada por toda a casa, era algo que eu não gostava. Era algo que ia me fazer mal, e só o cheiro me provocava uma situação complicada de encarar. A minha esposa, da mesma forma. De que comida que eu estou te falando? É até bom eu declarar o que é, que no dia que eu for comer na sua casa, você não faz para mim, pelo amor de Deus, que é muita aprovação, tá certo? O que a irmã preparou? A irmã preparou bucho, feijão com bucho. Irmãos, olha, eu não sou um cara fresco para comer, eu acho que eu não tenho muita dificuldade, mas feijão com bucho para mim é uma aprovação muito grande. E aí ela preparou aquela feijoada com bucho, aquela coisa toda, aquele cheiro impregnando, e eu comecei a me sentir mal, já comecei a passar mal, já comecei a ficar enjoado, e já comecei aquela sensação horrorosa. E agora, como é que eu escapo dessa provação? Sem magoar a irmã, sem ferir, porque afinal de contas ela fez com tanto carinho. Como é que eu vou escapar dessa?
E eu pensei na promessa: Deus, o Senhor não dá provação acima do que você pode suportar, do que a gente pode suportar. Então, se o Senhor permitiu essa provação, dá o escape. Eu tenho que ter um jeito de escapar dessa situação, queridos. Que situação complicada. Para piorar a situação mais ainda, minha esposa vegetariana e tudo que a irmã tinha preparado com muito carinho, na simplicidade do seu coração, mas com um coração gigante, enorme e com o desejo de agradar, ela fez feijão com bucho. E chegou o momento crucial. Nós fizemos a oração, nós oramos: Senhor, obrigado pelo alimento que há sobre a terra, foi o que eu disse, e que o Senhor possa nos abençoar. Eu não pedi nem a bênção sobre o alimento, eu pedi a bênção sobre a gente. Mas enfim, e a irmã com todo carinho pegou aquelas conchas com aqueles pedaços de bucho, foi colocando sobre o prato, e com os olhos cheios, felizes, contentes, ela estava a nos observar. E ela pôs tudo diante de mim e perguntou: tá bom, pastor? Eu falei: tá bom, irmã, não precisa pôr mais. Ela pôs para minha esposa, ela pôs para o meu filho, e que situação! E ela se lembrou de algo que havia esquecido na cozinha. Ela deixou alguns refrigerantes em cima da mesa, serviu a refeição e foi à cozinha resolver algo que até hoje eu não sei o que é. Não sei se o anjo deu uma cutucada lá ou derrubou alguma coisa para me prover o livramento. Eu só sei que atrás de mim estava a janela aberta e à medida que a irmã saiu, eu peguei o prato, joguei pela janela, peguei o do meu filho, joguei pela janela, peguei o da minha esposa, joguei pela janela, e o cachorro que estava do lado de fora fez a festa. Foi a alegria dele, ganhou o dia. E nós estávamos pacientemente aguardando o retorno da irmã, de modo que quando ela retornou, os pratos já estavam vazios. E eu estava com o meu coração muito grato, porque Deus não dá provação acima do que você pode suportar, muito pelo contrário, Ele proporciona o escape. Eu tive o livramento, mas diante disso a irmã feliz: já, pastor, já comeu tudo? Peraí que eu vou pôr mais para o senhor. Peraí, irmã, peraí. Tá tudo muito bom, a gente tem um compromisso, enfim, queridos. Brincadeiras à parte, cômicas, histórias cômicas que às vezes acontecem na vida da gente, coisas que a gente divide com vocês porque faz parte do dia a dia, às vezes traz grandes lições. É verdade, às vezes você está passando por uma situação que você não gosta, enfrentando uma coisa que não te causa um bem-estar, e você fica aí preocupado, como é que você vai sair dessa? E Deus sempre proporciona um livramento. Eu te conto uma história simples para saber que em meio às situações da vida sempre existe um jeito de contornar as coisas. Davi certamente tinha um jeito de contornar esta situação, mas ele não preferiu qualquer tipo de escape que porventura Deus tivesse proporcionado para ele utilizar. Ele foi em frente. Ele prosseguiu abraçando de fato o pecado, ele escolheu pecar. E aliás, o pecado, ele acontece não é no momento em que Davi se deita com esta mulher Betseba, é no momento quando do alto do palácio ele cobiça esta mulher, porque antes do pecado tornar-se um ato, o pecado ele já aconteceu na mente. Aliás, você tem umas definições acerca de pecado na Bíblia muito interessante. Uma delas é do próprio São João, quando na sua carta, lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, ele diz que todo o que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei, ou seja, transgrediu a lei, pecou. O que é pecado? Transgressão da lei. Só que quando você transgride a lei, você tem um mau comportamento. O que é pecado? Comportamento mau. Mau comportamento. Roubou, pecou, comportamento ruim. Mentiu, pecou, comportamento ruim. Adulterou, pecou, comportamento ruim. Matou, pecou, comportamento ruim. O que é pecado, de acordo com a revelação de João? Mau comportamento. Agora note, a definição é um pouco mais abrangente, porque Cristo ele abre o leque. Ele diz em São Mateus, no capítulo 5, no verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Então note, enquanto João frisa que pecado é mau comportamento, Jesus adverte que são maus pensamentos. Ou seja, você pode até não fazer o ato, mas se em sua mente você pensou, imaginou ou trabalhou,
você já cometeu o pecado independente da ação. Tem muita gente que tem um comportamento bacana, mas só Deus sabe o que anda dentro dessa mente poluída e destruída deste indivíduo. Tem um exterior bacana, digno de ser imitado, mas uma mente destruída e podre. Ou seja, peca por intenção, embora tenha uma conduta legal. O Davi pecou nas más intenções e o Davi pecou na má conduta. Ele foi ao fundo do poço. E é claro que numa esfera humana, por exemplo, é pecado do assassinato, é pecado matar, é. E Jesus disse assim, qualquer que odiar uma pessoa já cometeu assassinato, porque odiar alguém é a mesma coisa que matar esta pessoa aos olhos de Deus. Claro que aos olhos humanos é muito diferente. Por exemplo, eu prefiro que você me odeie do que me dê um tiro. Eu prefiro que você me odeie do que ceife a minha vida. Porque se você me odiar, eu ainda estou vivo. Está havendo o pecado do assassinato? Está, mas só a nível de pensamento. E é claro que isso na esfera humana é diferente, mas querido, aos olhos de Deus é a mesma coisa. Se você odeia, é a mesma coisa que matar. Se você tem intenções impuras com a mulher, é a mesma coisa que adulterar. Percebe como o nosso caso é grave? O Davi peca quando observa, o Davi peca quando faz a consumação do ato e poderíamos até, baseado nisso, chegar a uma conclusão mais ou menos interessante. Qual é, pastor? Olha só, deitar-se com a mulher é apenas o resultado de um pecado que na mente já aconteceu. É verdade. É apenas o fruto do pecado. E diante disso, você olha para o contexto das Escrituras Sagradas e, de acordo com Romanos 14, 23, falta de fé também é pecado. Se você não manifesta fé, se você duvida do amor de Deus, da presença de Deus, Paulo diz assim, no final do verso 23 do capítulo 14 de Romanos, tudo que não procede de fé é pecado. Falta de fé é pecado, mau comportamento é pecado, má intenção, maus pensamentos também funciona como pecado, e você percebe que a omissão, de acordo com Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Omissão é pecado, falta de fé é pecado, maus pensamentos é pecado, má conduta, más ações é pecado. E para piorar ainda mais a situação, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ei, é por isso que o apóstolo Paulo declara que não há nenhum justo sequer, ninguém na terra que esteja isento de pecado. Porque se você não faz coisas mais, você pensa coisas mais. Em algum momento você deixa de manifestar fé porque você é ser humano e falho. Em algum momento você se omite diante de uma responsabilidade que você tem a desenvolver. E se você de tudo for o bonzão, o melhor do planeta, do universo em termos de santidade, parabéns para você. Mas a tua natureza ainda é pecaminosa e você é pecador do mesmo jeito. Só há uma chance de nos vermos livres dessa situação. É quando Jesus voltar nas nuvens do céu e nos transformar num processo que denominamos de glorificação, onde teremos o nosso caráter completamente transformado e seremos isentos de pecado. Isso aí é o que acontece com o ser humano. Ele cai porque ele é pecador, Deus o ergue. É claro que nossa fragilidade, por sermos pecadores, não nos outorga o direito de sair pecando por aí porque eu peco de qualquer jeito. Nada disso. O Evangelho é o poder de Deus. Ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você guarda os mandamentos, você se esforça para ser fiel, porque Jesus salvou você e agora, em gratidão a essa salvação, você vive uma vida de obediência, segurando na mão de Deus para Ele não te deixar cair, e você vai firme, É pecador, é verdade, mas é um pecador remido, é um pecador lavado pelo sangue de Cristo, é um pecador que está tentando acertar, é um pecador que está tentando ficar perto de Deus, e quanto mais você anda com alguém, mais parecido com esse alguém você se torna. Quanto mais colado com Cristo, mais colado, mais parecido com Jesus, você vai ser. Por isso que tem que ser dependente, por isso que tem que estar colado com Ele o tempo todo, porque a nossa natureza não é boa, os nossos pensamentos maus não nos ajudam, nossa má conduta, nossa falta de fé, nossa omissão.
Como é que você quer viver uma vida independente dele, sendo você quem é, sendo eu quem sou? Somos plenamente frágeis, portanto, plenamente dependentes do Senhor. E foi exatamente no momento de vacilo do Davi, em que ele não está vinculado a esta dependência, em que ele não está próximo, que ele estava cercado dos frutos de vitória, de honras, de aplauso, o seu governo sábio e hábil, agora ele estava à vontade, desprevenido, guarda arriada. O tentador aproveitou a oportunidade para, diante de tudo isso, colocar para ele esta possibilidade de pecar. Resultado, a sua confiança, exaltação própria, preparou um caminho para a queda. E Davi agora escondia um segredo. Queria esconder de todo mundo o que fez. A mulher ficou grávida e, para esconder o seu pecado, ele busca outro pecado e dessa vez ele assassina o próprio marido, colocando-o na frente de batalha, o marido da mulher chamado Urias. Tudo isso para esconder o seu pecado. Até que ele recebe a visita do profeta Natã, e você conhece a história. Natã lhe conta uma parábola que parecia muito com a situação vivida por Davi, e Davi então condena o homem da parábola como se estivesse condenando a si mesmo, porque na verdade ele estava cometendo o mesmo pecado, e almejava esconder, manter tudo em segredo. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, meu querido, minha querida. Quais são os teus segredos? Qual é o teu pecado secreto, o teu vício escondido? Qual é a coisa que você guarda 7 chaves para que ninguém conheça? Deixa eu te contar uma coisa. Não está este pecado escuso aos olhos de Deus. Deus está te observando, Deus está te vendo. Nada pode ser escondido da presença do Deus Todo-Poderoso. Davi pronuncia a sentença para o homem citado na parábola pelo profeta Natã, e ele diz: este homem pague 4 vezes mais aquilo que ele fez, e a sentença na verdade estava sendo dada para si mesmo. Assim como o homem deveria pagar 4 vezes mais, Davi, que estava em pecado, deveria pagar 4 vezes mais também. Sabe qual é o grande problema do pecado? É que ele gera algum tipo de prazer. Davi experimentou prazer com aquela mulher, Davi experimentou momentos de bonança, e isso vai fazendo com que o pecado se multiplique feito uma praga, porque um pecado leva para outro pecado. Do pecado do adultério ele partiu para o pecado do homicídio, do assassinato, mandou matar, porque é assim, inevitavelmente, um pecado leva o outro. E para você esconder um pecado, você tem que contar uma mentira, e para você esconder um pecado, você tem que matar a pessoa, e para você esconder o pecado, você tem que ferir pessoas, e os pecados vão se avolumando, se multiplicando. Mas era o rei. Quem iria fazer alguma coisa contra o rei? Quem iria pôr a mão no rei? Ei, naquele tempo era muito comum os monarcas não se submeterem às mesmas leis que um cidadão comum. O cidadão comum, ele era punido diante dos seus atos, o monarca não. Em todas as sociedades vigentes na época de Davi, nos outros países ou povoados que o cercavam, nas outras nações, o monarca possuía uma espécie de imunidade, mais ou menos conhecido como uma espécie de imunidade parlamentar. Não pode tocá-lo ou não pode tocá-lo de qualquer jeito, com ele é diferente, o esquema é diferente. Parece até que tem uma imunidade para fazer os erros diferente de todas as outras pessoas que fazem parte do povo. E o comentário em Patriarcas e Profetas, na página 770, ele é muito relevante, porque esse costume, segundo a escritora Ellen White, é um costume que prevalecia entre os governantes orientais, que os crimes não eram tolerados pelos súditos, mas eles podiam de alguma forma ser praticados pelos reis, pelos monarcas, que não tinham o dever de observar as mesmas restrições dos súditos. Isso tendia a diminuir o senso de malignidade. Parece até que o que você está fazendo não é tão drástico, não é tão mal. Você acaba acostumando a fazer a coisa com tanta frequência que já nem parece mais tão errado, parece aceitável, parece normal. Tamanho o costume que se cria com a prática do erro. Esse é o problema do pecado. O pecado vicia. O pecado promove uma sensação de que você é esperto, de que você faz o que ninguém faz, de que você está num nível onde ninguém está. É verdade, você está num nível, mas é um nível abaixo, é um nível degradante, é um nível decrescente.
preste atenção nisso, e não tinha imunidade parlamentar, aliás, não tem imunidade com Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Eu, você, todos nós, sem exceção. Não existe carteirada, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Diante de Deus, todos somos iguais e todos daremos conta de nossa vida diante do tribunal divino. Então, querido, que Deus possa abrir os nossos olhos, que Deus possa nos dar discernimento espiritual, autoridade, e para usarmos bem a autoridade que Ele nos dá. Aliás, sobre a autoridade é algo que eu gostaria de comentar aqui, tendo em vista o capítulo 11 de 2 Samuel, porque nós estamos falando do rei. E o rei funciona também como uma autoridade espiritual. Ele também funciona como porta-voz de Deus, é um sistema diferenciado. Agora note, é um cargo ocupado por um homem que Deus escolheu, é um cargo ocupado por um homem que foi ungido por Deus, um homem que está revestido de autoridade espiritual, porém, neste momento, está funcionando como instrumento de Satanás. Que coisa triste. Mas é exatamente isso para o qual devemos abrir os nossos olhos. Do que, pastor, que o senhor está falando? Gente que tem autoridade conferida por Deus, fazendo o trabalho do diabo. Davi, um homem com uma autoridade constituída por Deus, mas neste momento fazendo a obra de Satanás. Se a gente se tornar independente, no lugar de sermos dependentes, vamos ter até o título, mas é possível que mesmo com um título de homem de Deus, eu esteja sendo instrumento do diabo. Olha que tragédia, olha que perigo. Deus te deu essa responsabilidade, você é líder da igreja, líder dos jovens, você é líder dos desbravadores, você é líder dos aventureiros, você é ancião da igreja, você é líder do ministério de louvor, você exerce um cargo de liderança, Deus que te deu. E no momento que Deus escolheu você, Deus entendia que você era o melhor nome para essa função neste momento. Agora, você foi escolhido naquele dia. Agora significa que se você vive uma vida independente e cai, pode estar sendo um instrumento do diabo, mesmo tendo um cargo onde você faz as pessoas pensar que você é um instrumento de Deus. Isso, na verdade, se constitui uma tragédia. Em Patriarcas e Profetas, na página 771, há a seguinte declaração: Davi entregou-se ao maligno, tornando-se durante aquele tempo agente de Satanás, contudo mantinha ainda a posição de autoridade que Deus lhe dera. Estamos na posição que Deus nos deu, fazendo a obra do diabo. Isso me faz tremer. Já pensou eu estar numa posição que Deus me deu e fazendo a obra do diabo? Já pensou você assumir a posição que Deus te deu, mas, no entanto, você sendo um instrumento de Satanás? E ainda me vem com um papo pessoal hoje em dia, dessa sociedade que nós vivemos. O que circula por aí? Ah, pastor, que bobagem, que falta de consideração para os tempos que nós estamos vivendo. É mesmo? O que você está falando? Ah, pastor, o amor justifica tudo. Ei, que história linda! Não é uma história de transgressão, é uma história de amor. É um romance, ele se apaixonou por aquela mulher, e o que pode deter o avanço, o que pode se tornar uma barreira para o amor? Querido, nós estamos vivendo em uma época onde uma série de erros e pecados mentais levou Davi ao ato de adultério. A Bíblia não oferece nenhuma cena romântica para justificar o erro, simplesmente diz que Davi enviou os mensageiros, eles trouxeram a mulher, ela veio e ele se deitou com ela. Não tem romance aqui, não. Muitos filmes e novelas de hoje procuram colocar o pecado no contexto de romantismo, de amor inegável, como se o amor justificasse os atos errados. Procura fazer do pecado alguma coisa bonita e agradável, mas as Escrituras relatam os fatos. Ela veio e eles pecaram. O romance não tampa a transgressão. Ah, o amor é lindo, mas este amor que porventura passou a existir não era o elemento que determinava a não existência da transgressão. O pecado existe e até hoje a galera acha que o amor justifica tudo.
Tem um pessoal aí, não, eu estou no erro, mas eu amo, pastor. Ela largou o marido dela, larguei minha mulher aqui, nós estamos vivendo junto, nós estamos em adultério. Não, mas Deus tem que compreender porque nós nos amamos, Deus tem que entender porque nós nos amamos, beleza? Então o amor justifica tudo. O amor, então, faz com que deixe de ser validada a lei de Deus. Está em adultério, mas porque você ama, Deus tem que entender e Deus tem que aceitar. Beleza? Eu não sei se essa é a maneira humanística de se interpretar a palavra. Agora, amor é amor, pecado é pecado, e todos estaremos diante do tribunal de Deus. O fato é que Deus não desistiu de Davi. Por sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído para a ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. O arrependimento veio a Davi e, consequentemente, o perdão, mas as consequências não foram apagadas. Sabe de uma coisa, querido? O próprio Davi pronunciou a sua sentença ao interpretar a abordagem de Natã. Ele mesmo transferiu a sentença para si. Na página 775 do Patriarcas e Profetas, a sentença de morte foi transferida de Davi para a criança que estava nascendo, a filha de Davi, o filho de Davi com Betseba, a criança resultante deste pecado. Assim, ao rei foi dada a oportunidade para o arrependimento, conquanto para ele o sofrimento e a morte da criança foram muito mais amargos do que a sua própria morte. Davi pronunciou a própria sentença ao interpretar a abordagem de Natã. As consequências do pecado bateram à porta de Davi. Davi mostra um fato importante. Deus pode perdoar o pecador. Perdoa sim. Deus perdoa você. Deus me perdoa. Mas Ele não tira todas as consequências do pecado. Há muitas pessoas arrependidas de seus pecados que ainda vão ficar muito tempo na cadeia. A consequência está lá. Deus perdoa. Há famílias destruídas por causa de pecados já confessados e perdoados por Deus, mas a família está destruída. Deus pode perdoar um assassino, mas esse perdão não vai ressuscitar a vítima. Ele pode perdoar a mãe que abusou do álcool ou das drogas durante a gravidez, mas a criança vai nascer com defeitos físicos e mentais, certamente, por causa desses vícios, continua sofrendo. Deus perdoa as mulheres e médicos que fizeram abortos, mas as crianças já mortas não nascerão vivas. Muitos outros exemplos provam que o pecador é perdoado, ou suas vítimas podem continuar sofrendo depois do perdão. Através da fé, arrependimento e batismo, Deus leva os pecados a um processo de purificação. Escapamos das consequências eternas do pecado, mas às vezes continuamos sofrendo as consequências temporais dos erros cometidos. E sabe? O filho de Davi morreu. Mas antes da morte do filho, ele estava prostrado, não se alimentava, em jejum, ele orava e não se levantava para nada. Havia uma preocupação enorme em torno do rei, pois estava ali há dias fazendo jejum e um processo de oração para que Deus libertasse o filho da consequência da morte. O que acontece? O menino morreu do mesmo jeito. O Davi se levanta, se alimenta e vai seguir a vida. Porque é assim que a coisa funciona. Ele suplicou pelo filho, ele jejuou, mas o garoto morreu. E o que vai fazer agora? Levanta, tomou um banho, comeu, deu a volta por cima, chamou Betseba, foram para uma outra lua de mel e fizeram então um outro filho. Sabe por quê? Porque não adianta mais chorar pelo leite derramado. Você errou no passado, meu filho, tudo bem. Agora não adianta mais chorar pelo leite derramado. Deus te perdoa, assuma as consequências, levanta, dá a volta por cima, segue em frente, vai acabar com a tua vida presente por causa do passado e não vai olhar para o futuro com uma perspectiva positiva porque o passado ainda te atormenta. Ei, esquece os erros, porque Deus promete esquecer e lançá-los nas profundezas do mar. Esquecer não no sentido de ter uma amnésia, mas esquecer de não considerá-los mais como válido no que diz respeito ao teu cadastro, à tua ficha, se é que pode se dizer assim. Você está com a ficha limpa diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Creia no processo de purificação que só o Filho de Deus pode proporcionar para você. Davi caiu, o Senhor o levantou. Agora estava mais completa harmonia com Deus e simpatia para com seus semelhantes do que antes de cair. Ele experimentou depois desse episódio um processo de dependência maior do que o que ele tinha antes da queda. Isso é aprender com os próprios erros. E sabe, querido,
A partir de agora, embora você tenha errado ou pecado, e eu também, a gente pode experimentar um processo mais íntimo com Deus do que antes de nossa queda. É possível. Seja dependente de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Apodere-se de promessas como a existente aqui, de Isaías capítulo 27, verso 5. Apodere-se da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer fazer pazes com você, querido. Você está brigado com Deus, distante de Deus. Deus quer fazer as pazes com você. Isaías 55, verso 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em poder. Olha que promessa linda para a sua vida. Eu me lembro, quando eu era moleque, eu quis fugir diversas vezes das minhas responsabilidades. Minha mãe mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, e eu queria fugir. Até que, entre outros motivos, por uma questão de segurança e tantas outras coisas, mas também para o filho fujão parar de dar o pé no mundo toda vez que o bicho pegava lá em casa, minha mãe mandou fazer uma cerca de arame farpado. Uma cerca novinha, troncos novos afixados no chão, aquele arame novinho, esticadinho. Parecia até aquelas cordas de violão bem afinadinhas, bem esticadinhas. E eu olhei para toda aquela cerca bem feita e falei assim, nossa, agora está complicado para me fugir. E sabe, teve um dia que o bicho pegou lá em casa novamente, eu falei, tem que fugir, senão eu vou tomar outra surra. E alguma coisa eu fiz que não encaixou muito bem e a surra já estava a caminho em passos largos. E quando eu vi a Dona Maria se aproximar, meu amigo, eu corri, eu falei, vou pular essa cerca. Cerca de arame farpado, bem esticada, cordas firmes. O que eu fiz? Eu comecei a pisar por entre um grampo e outro, um pé pequeno, magrinho, fui colocando o pé e subindo na cerca. Até que eu estava prestes a estar descendo pelo outro lado, pelo mesmo processo, colocando os pés entre um botão e outro da cerca. Eu fui colocando os pés, subi, na hora que eu estava para virar, coloquei o meu pé para descer e o meu pé escorregou. Quando o meu pé escorregou, eu desci, me rasgando na cerca. Um daqueles grampos, daquelas farpas, entrou dentro do meu braço esquerdo, exatamente aqui embaixo do sovaco. E veio pegando daqui embaixo das axilas, querido, e veio rasgando, de modo que eu tenho uma cicatriz daqui até aqui. E eu fiquei pendurado na cerca de arame farpado, com ela balançando assim, e eu parecia o Homem-Aranha na teia de aranha, coisa extraordinária. Gritava e urrava de dor, porque o grampo da cerca estava preso na minha carne. E como doía. Quis pular a cerca para não cumprir uma ordem. Me arrebentei e até hoje estou com a cicatriz. Será que eu estou falando para algum jovem que está querendo fugir de Deus, está querendo fugir da sua responsabilidade, da sua dependência, e está pulando a cerca? Está querendo fugir da jurisdição divina porque está sendo atraído por causa de uma fútil tentação, como se isso fosse a válvula de escape ou o caminho para a tua felicidade, querido? Pular a cerca é muito perigoso e certamente não é o melhor, porque exatamente a cerca é feita para te proteger, não para tirar a sua liberdade, e essa cerca funciona não só para que você não saia para o perigo, mas para que o perigo não entre e venha até você. Essa cerca é colocada pela lei de Deus, essa cerca é colocada pela vontade do Senhor, por aquilo que é expresso na sua palavra. E às vezes nós nos machucamos muito na vida porque tentamos pular esta cerca. Hoje eu estou com a minha cicatriz, e quantas cicatrizes você já tem por ter se ferido tanto nesse processo de fuga? Foge de Deus não, se torne cada vez mais dependente dele. Ser dependente de Deus não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de prudência, porque Ele é o único que pode nos sustentar na caminhada da vida. Ele é o único que sabe por onde, no meio deste deserto, o percurso seguro para chegarmos do outro lado, ilesos, salvos. Ei,
Chega de ficar se machucando na cerca. Ela serve para te proteger. Aquilo que é bênção não pode se tornar maldição para a tua vida. Entrega teu caminho nas mãos de Deus. Seja dependente. Confia no Senhor. Busque o perdão para os teus pecados. Não importa o que você tenha feito. Você caiu, você vacilou. Nós vacilamos. Mas Deus nos ergue, Deus nos levanta. E a sua misericórdia se renova a cada dia. E hoje ela se renovou para você mais uma vez. E vai se renovar amanhã. Segure nas mãos de Deus e acredite que você tem jeito. Porque este jeito quem providenciou foi Ele. Não fomos nós mesmos que criamos a solução. Foi Ele que proveu a solução para cada um de nós. E essa solução é Jesus Cristo. Está à nossa disposição nesse momento. Por isso eu me coloco nas mãos de Deus e quero ser mais dependente dEle. E se é isso que você deseja fazer, por gentileza, ponha-se em pé em nome de Jesus e vamos orar. Deixa Deus falar contigo enquanto você ouve essa canção e ao término dela faremos uma oração em nome do Senhor. Ponha-se em pé na presença do Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor.
Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes tentamos fugir da cerca, passando pela cerca que o Senhor fez para nos proteger. Nos machucamos e nos ferimos, nos arrebentamos por completo. O Davi não só pecou em pensamento, como em ação, se afundou por completo e colheu as consequências dos seus atos. Quantos erros temos colecionados? Quantas vezes estamos distantes? Perdão, Senhor, por fugir tanto, perdão por errar tanto. Ajuda-nos para que possamos, Senhor, sermos mais dependentes de Ti, porque é exatamente nesse momento de independência é que encontramos a morte. Ajuda-nos a sermos dependentes para ter o encontro com a vida. Toma-nos nas Tuas mãos e que as feridas que hoje temos por consequência de nossos próprios atos e transgressões e fugas possam servir-nos como lição, que as consequências que colhemos por conta dos nossos próprios atos possam servir de lição para nós e para aqueles que estão olhando para nós, a fim de que não cometam os mesmos erros que nós já cometemos. Perdoa as nossas falhas e tenha misericórdia da nossa vida, como só o Senhor sabe fazer. Obrigado porque o Senhor levantou a Davi e se tornou um homem com uma comunhão e dependência muito maior do que antes do pecado. A despeito do pecado que já cometemos, levanta-nos e torna-nos homens e mulheres do Senhor ainda mais fortes do que antes de nossa queda. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém.